Olá, boa noite, boa tarde. Daniela foi a primeira a entrar aqui agora. Você que já está entrando, você pode colocar o seu nome, de onde você é, qual cidade, qual país, qual videira, ou se você é de outra igreja, para a gente ir conversando. Para quem está no Brasil, boa tarde. Para quem está aqui na Europa, já é boa noite. Uma noite bem bonita, bem fresquinha aqui. Tá começando o verão. Estamos prestes a iniciar o verão, então tá um pouco mais quente. E hoje vai ser uma grande bênção essa noite, amém? Então, esse aviãozinho que você já conhece, já é de praxe falar, manda ele pros seus contatos que estão online, traz suas amigas pra cá, sua vizinha, todas as mulheres que você conhece, que vão ser abençoadas com esse tema. Boa noite, Camila. Que linda. E a Késia, da Videira de Anápolis, me pediu para mandar um beijo para ela. Então, eu quero mandar um beijo bem grande para as meninas da Videira de Anápolis, que elas estão se reunindo para poder assistir essas lives. Estão mandando lá nos grupos as notificações do dia da live. Então, um beijo para você, Késia, um beijo para Larissa. Quero mandar um beijo também para as meninas daqui de Lisboa, da Videira de Lisboa, também de São Paulo, de Goiânia. Aí já tá começando aqui, Videira Casa Verde, que bênção. Com essas lives eu tenho tido a oportunidade de conhecer outras pessoas e tem sido assim muito precioso para mim. Então hoje nós vamos falar sobre intimidade no casamento, sobre sexo, e nós vamos perceber esse assunto à luz da palavra de Deus, e com certeza a gente vai sair daqui bem diferente do que nós entramos. A Bíblia diz que o sexo foi feito por Deus. Ele foi feito para gerar uma união espiritual, uma união física e uma união emocional entre o casal. E é algo muito importante, é algo que é muito atacado pelo inimigo para destruir os casamentos, para destruir as famílias. E o inimigo também trabalha muito na autoestima da mulher, né? No papel da mulher para que ela não tenha plenitude, não viva a vida íntima com plenitude. Então vou dar um beijo para todo mundo que tá mandando aqui de onde você é. Videira Interlagos, Videira Armênia, Videira Faro do Algarve, Pastora Mara. Que bênção ter vocês aqui. Estamos só esperando a pastora Zanilda entrar. Hoje ela vai entrar mais rápido para a gente ganhar mais tempo com esse assunto, para ela já começar a conversar e nos ensinar mais coisas ainda. Oi, Simone. Oi, Silvia. Tá. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar também a sua pergunta aí na caixinha das perguntas, que a gente vai tentar responder. Videira Casa Verde, Videira Grajaú, Videira Mauá, que bênção, hein? Pessoal de São Paulo, é óbvio, né? Faz parte da supervisão aí da pastora Zanilda, da minha sogra, em peso. Chama suas amigas, pega esse avião, chama todo mundo, clica no coração, pra gente ter um alcance maior desse assunto. Eu falei na outra live que quando nós começamos, na segunda live, o Senhor, Ele me deu uma palavra, que Ele curaria muitos casamentos. E a porta de entrada para a cura nos casamentos seria a mulher, a vida da mulher. Então eu creio mesmo que esses são dias que o Senhor tem despertado essas mulheres para serem diferentes, para desempenhar o seu papel e para serem usadas para curarem seus casamentos, para ter um outro rumo, um outro sabor. Se ainda não aconteceu com você, creia, isso vai acontecer. É uma promessa, é algo que Deus tem separado para nós, viver uma vida com plenitude. Plenitude é uma plena satisfação. E você vai desfrutar disso no seu casamento, na sua vida. A gente sabe que quando, né, o casamento tá ruim, consequência, a vida sexual também tá ruim. E se a vida sexual fica ruim, o casamento também fica ruim, de uma forma geral, né? Um ciclo vicioso. Então, se a gente ajusta um, o outro também é ajustado e, por consequência, tudo vai ficando melhor, né? Só flores, né? Eu acho que ela já entrou. Um beijo pra minha amiga Vivian, minha friend. Deixa eu ver aqui. Não sei se a minha sogra já entrou. Deixa eu ver aqui. Oh, eu não sei se a pastora Danilda já entrou. E quiser, puder aqui me mandar o convite. A gente não tá te encontrando aqui. Videira Campina Grande.
Ela não tá, não sei se ela tá tendo algum problema na conexão lá, mas vamos ficar juntas, ó. Dá tempo de chamar mais pessoas, dá tempo da gente fazer uma conferência aqui hoje, hein? Ela não tá aparecendo aqui pra nós. Vamos orar? Ela não tá aqui. Liga pro seu pai, pede pra ele ver lá porque que ela não entra. Dá tempo de chamar mais gente, hein? A hora que ele entrar vai ter uma surprise, hein? Assim, umas 500 pessoas, hein? Cuidando, quem falou que eu sou linda, um beijo. Francineide. Vou falar o nome de todo mundo aqui agora. Videira Diadema, as meninas da Videira Diadema, ó, um coraçãozinho pra vocês, muitos encontros que a gente fazia juntos. Videira São José do Rio Preto. Francislene, que benção, Bautiza. Nicole, Nicole. A gente tá resolvendo aí. Com certeza a pastora Danila ter tido algum problema lá na conexão dela. Porque ela não tá conseguindo entrar. Nayara, Osasco, que benção. Sil, Amanda, Grazi. Não precisa não, só vou. Videira Barueri. Se o seu nome não tá escrito, eu tenho dificuldade de ler também. As radicais líricas. Cadê as jovens aí que vão aprender já hoje sobre o princípio do casamento, da intimidade abençoada? Já deu aqui, já deu. Acho que agora vai dar certo, hein? E é até o... Menina, onde você tava? Eu tava aqui, você que não me viu entrar. Não vi mesmo, hein? Tava escondida aí. São as emoções, né? São as emoções. Então, vamos logo, porque eu tava aqui congelando as irmãs. Todo mundo querendo te ver. E esse look de hoje tá maravilhoso, hein? Muito obrigada. Nossa, tá linda. Cabelo Que lisésimo. sucesso. Hã? O cabelo lisésimo aqui, ó. Nossa, eu na adoro cara. esse cabelo liso desse jeito. Olha que linda, gente. Obrigada, Lorena. Você é minha nora amada. Sou, né? Então, a senhora quer dar as boas-vindas aí pras meninas, dar um oizinho pra elas, antes da gente começar a conversar? Sim, nossa, já tem muito. Eu amo ver esses nomes passando aqui. Você também, né, Lorena? E eu já falei com todas já hoje, quase. Glória a Deus. Ó, 263 mulheres. Um beijo para vocês. De repente, no final, né, não dá tempo de despedir. Então, já tô deixando um beijo aí para vocês. Né? Obrigada, que eu sou linda. Ai, isso é demais, né? Obrigada. Vocês também são lindas. Maravilha. Então, olha só. É uma alegria estar aqui com você, Lorena. Uma alegria estar aqui com as irmãs, né? De todas que estão me vendo aqui. Amém. É muito bom, é muito bom. É muita emoção, mas é muito gostoso também. Amém. Então, olha só, hoje a gente vai falar de um tema assim bem top, né? Um tema bem gostoso, que é sobre a intimidade no casamento. Eu queria perguntar para a senhora, é possível eu falar sobre sexo sem entender a dinâmica, o funcionamento do casamento? Não tem jeito, Lorena, porque o casamento e sexo, ele é um conjunto. Não tem jeito de separar. E para a gente entender melhor essa questão do sexo, mas primeiro, antes de falar, de entrar no sexo, eu quero explicar para você que está me vendo aí, né, um pouquinho sobre o todo do casamento, porque o sexo é uma parcela, né, uma parte que está dentro do casamento. Sim. Então, para a gente entender melhor essa equação aí, vamos colocar aqui uma receita de bolo. Lembra que a gente tinha feito uma receita de bolo na live passada, né? Sim, fizemos. A gente falou de uma equação, de um bolo, e agora a gente vai fazer bolo de novo. Só que esse bolo vai ser um bolo de banana. Então, vamos supor que para fazer um bolo de banana, a gente precisa de banana, né? Lógico. Uhum. A gente precisa de leite, de farinha de trigo, precisamos de pó royal, precisamos de ovo e precisamos de açúcar, né? Que vai dar aquele... Mistura, bate tudo, aí sai o bolo gostoso. Então, o açúcar é para dar sabor, para dar gosto, né? Imagina se a gente tira o açúcar do bolo e comer o bolo sozinho, esse bolo, né, vai perder um pouco do sentido. Então, se a gente
Sexo e casamento não tem jeito, é um bolo pronto. Não tem jeito a gente mexer, né, no bolo. Acho que eu tô atrapalhada aqui, peraí, eu tô muito emocionada, gente, calma. É verdade. A Me gente estava ajuda. conversando. Só falar um pouquinho que a senhora vai acalmando. A gente estava conversando sobre esse assunto e nós estávamos falando da expectativa para esse dia de hoje, né? Para conversar sobre esse tema, porque é um tema muito resistido e é algo que, se entrar o padrão do céu na nossa mente sobre esse assunto, vai melhorar imenso o casamento. Então, nós estamos com uma expectativa bem grande para esse dia, né? Então, aí deixa eu Senhora voltar já. de novo. Eu vou Então, começar de novo, tá? tá Você bem, fez a pergunta, então eu vou responder. Perdão, tá bem. irmãs, ao vivo tem essas coisas, né? Então, veja. Não tem jeito, Lorena, de separar o sexo do casamento, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, nós vamos entender um pouquinho do casamento, que nós tínhamos falado das anteriores, né? Na live nós falamos na primeira sobre casamento, nós falamos na segunda sobre casamento. E então a gente tem que entender que o casamento é um projeto divino, que a nossa família, é uma família aqui na Terra que representa a família do céu. Então, onde cada um tem o seu papel, onde cada um tem a sua função, cada um desempenhando o papel de cada um, respeitando o outro. E aí a gente não pode deixar de ver que o sexo faz parte desse projeto de Deus. Então, Deus fez o sexo e colocou ele dentro desse projeto, dentro desse casamento, né? Entre uma pessoa, duas pessoas diferentes que se casaram, Deus colocou o sexo lá dentro, né? Para ter um casamento alegre, harmônico, feliz, né? Então, eu até pensei assim que o sexo é para o casal ficar mais animado, né? Então, Deus planejou algo para o homem que era o quê? Crescer e multiplicar, para ter filhos. Então, a gente falou isso na semana passada, que quando a família entende o papel de cada um vai desempenhar bem o seu papel, um ajudando o outro. Então, no casamento, por exemplo, nós fazendo nosso papel, junto com os nossos maridos, nós ensinamos os nossos filhos o papel deles. Para quê? Para que eles possam desenvolver, quando eles crescerem, quando eles constituírem a família deles, eles replicarem aquilo que nós vivemos. Certo? Sim. Então, tem até filhos que, quando vê que o casamento é muito ruim, o que é que eles pensam? Eu não quero casar. Casamento é muito ruim, casamento dá muito problema. Então, veja, o sexo, então, está dentro desse pacotão, né, dentro desse pacote da bênção. E, trazendo aí agora, que eu coloquei aqui o exemplo da banana, né, do bolo de banana. Então, não tem jeito da gente conversar aqui de sexo sem entender a complexidade do nosso casamento. Então, não tem jeito da gente falar sem entender o projeto divino. Então, Deus tinha um projeto, e aí eu estava lendo a Bíblia e pensando assim, quando Deus falou assim, o projeto divino era que o casal, né, em unidade, se multiplicasse, né, e desse fruto. Então, eu imagino que Deus falou assim, ó, namora bastante, faça bastante amor, faça sexo, né? Porque através do sexo é que a família ia crescer. E que cada um vivendo dentro do seu papel, as crianças vão crescendo. Se é menina, ela vai aprender o papel dela olhando para a mãe. Se o menino vai crescer olhando para o pai. Então, tem essa harmonia. Então, você me perguntou se tem jeito de conversar, então, né? A sua pergunta foi se tem jeito de trabalhar o sexo, né, separado do casamento. Então, não tem jeito. Tem que entender a dinâmica do casamento, né? Tem que entender a dinâmica, porque o casamento é divino. E nas lives anteriores eu falei que a gente também flui a questão... O casamento é um projeto espiritual. Então, nós também temos que ser movidas no sobrenatural para fazer acontecer esse milagre do casamento, que é para a gente fazer com que o propósito de Deus se cumpra em nós. Então, veja... respondendo a sua pergunta, não tem jeito de falar, então, de sexo sem entender que o casamento é um todo. É um todo. Aí, eu coloquei aqui que é a receita do bolo. Então, o bolo é juntando tudo, dá um bolo. Juntando todos os ingredientes, eu falei que dá o bolo. Então, mas a gente vê que o diabo, ele tenta
destruir as pessoas, porque o diabo, depois que ele caiu em pecado, ele foi jogado aqui na terra, ele ficou contra todos os projetos de Deus, né, Lorena? Sim. E o casamento é o que ele mais afeta, é o que ele mais atrapalha, é o que mais ele tenta destruir as famílias, né? Então, a gente pode perceber que o diabo, ele vê que Deus criou o sexo para fortalecer o casamento, o amor, né? Um alimentando o outro. E aí, o que é que o diabo faz, então? Ele tirou, né, o sexo do casamento. Sim. E aí, o sexo fora do casamento, ele é uma destruição total, porque o plano do diabo é destruir as pessoas, né? Então, quando uma mulher solteira, por exemplo, ela tem relação sexual fora do casamento, isso destrói a vida dela, porque ela fica com a alma toda destroçada, né? Destruída, porque aí namora com um, tem relação, não dá certo, separa. Aí o outro e outro. Quantos, né, que vão passar destruindo a vida dela? Então, outro exemplo, uma mulher casada, se ela tem o sexo fora do casamento, isso também é um estrago muito grande, porque esse sexo fora do casamento vai destruir o casamento dela. Então, da mesma forma que o bolo lá, a gente fez a equação do bolo, né, os ingredientes, e nós, então, temos um bolo pronto. Mas suponhamos que tivesse jeito da gente tirar o açúcar ali, que é aquele que dá o sabor, que dá o gosto para o bolo, a gente tirasse o açúcar e comesse só o açúcar puro. O que você acha que acontece? Ai, me dá um diabetes, né? Um problema. Faz mal, faz muito mal, né? Depois, então, do mesmo jeito é aquilo que o diabo fez. O diabo separou o sexo do casamento e isso estraga a vida das pessoas, né? Mas o projeto de Deus é que o casamento fosse um bolo, um todo. Não tem jeito da gente ficar tirando uma parcela e comer só uma parte, né? Então, é isso. Deus fez um projeto, o diabo entrou para estragar o projeto, mas nós que somos mulheres de Deus, que sabemos nosso papel, nós precisamos ser cuidadosas, cautelosas e cuidar daquilo que é o nosso papel, então, dentro desse assunto de intimidade no casamento, né? E falando desse assunto, desculpa. Pode falar, pergunta. Mas e falando desse assunto, né? Assim, que Deus, então, não tem como dissociar sexo e o casamento. São ligados, são unidos para uma plenitude. Como que eu posso, na minha vida, desfrutar de um sexo que é pleno, uma vida sexual que é plena? Tem uma equação para isso? Tem algo que a gente pode investir para que isso aconteça? Lembrando também da live que a gente fez na semana passada, né, que a gente falou sobre uma equação. Lorena, para nós termos uma vida plena sexualmente dentro do nosso casamento, nós podemos usar a mesma equação que nós usamos na nossa live passada, né? Sim. Que nós temos ali as equações, os ingredientes, que nós precisamos usar esses mesmos ingredientes, né? Que o primeiro, que é a nossa identidade. Então, na live passada, nós falamos que nós temos uma identidade porque nós sabemos quem nós somos, né? Então, quando uma mulher se casa, então ela tem que entender que o sexo agora, a partir daquele dia, faz parte da vida dela. Ela não pode falar, eu não quero sexo, né? Eu não quero, agora eu não quero. Ela tem que pôr na cabeça dela que ela faz parte da identidade dela, de uma mulher casada agora, né? Que ela precisa servir o marido na vida sexual. Não dá para tirar uma coisa da outra, né? Deve, então, repensar. Não, de jeito nenhum. Então, eu conheço, né, pessoas que têm muita dificuldade, porque às vezes não gostam, né? E aí atrapalha muito. Por quê? O sexo é a cor, né? É o ingrediente que dá aquele sabor, que dá aquela gostosura no casamento. Então, a mulher precisa também... Eu tô com minha colinha aqui, tá? A mulher também precisa, Lorena, de ser transparente com o marido. Então, o que é que a gente vê nessa questão da identidade? Então, você é uma mulher casada, né? Você conversa com o seu marido, do mesmo jeito que eu converso com o meu, do jeito que as irmãs aí que têm marido conversam, e aquelas que não têm marido ainda vai casar e vai conversar, né? Que a gente precisa de transparência,
A transparência faz parte da identidade, né, dessa equação. Então, o que é a transparência? No momento da relação sexual, ela conversar com o marido e falar, olha, esse jeito não é bom, amor, vamos fazer de outro jeito, né? Olha, isso aqui não é bom, isso aqui machuca, ó, isso aqui... Então, ela tem que falar o que ela sente. Então, por exemplo, às vezes tem relação sexual que nos tira a paz, né? Uhum. Dependendo do que você faz, você fica meio sem paz. Então, você tem que ser transparente e falar, olha, amor, meu benzinho, eu não tô me sentindo bem nisso aqui, né? Então, eu preciso falar, porque essa transparência, ela precisa fazer parte do contexto, da intimidade do casal, né? Outra coisa que faz parte da identidade da mulher, não fazer troca, não negociar, né? Isso é muito ruim. Então, tem muita mulher que faz isso, né? Negocia. Então, ó, se você me der eu tô querendo um dinheiro para comprar um vestido novo. Aí o marido fala, não tem agora. Aí ela começa a fazer birra, né? E aí impede o mover de Deus, porque a vida sexual, ela não é uma questão natural, ela é espiritual. Por quê? Porque o projeto divino, ele é espiritual, né? Completamente espiritual, né? Uma mulher não pode ficar fazendo troca com o marido. Ah, se você fazer isso para mim, eu faço isso para você. Ah, se você me der isso, eu dou isso para você, né? Então, eu conheço também, é bom a gente estar conversando, se você lembrar de algum exemplo aí também, a gente pode colocar, né? De uma mulher que, quando ela ficava contrariada com o marido, ela falava para ele assim, você pode ter relação comigo agora só uma vez no mês. Então, ela estava fazendo uma troca, porque ela estava castigando ele. Então, porque ele fez algum mal para mim, então eu tô aqui, né? Tô fazendo uma negociação aqui. Então, se você não é bom para mim, então eu não vou servir para você o meu corpo. É por aí. Não, por isso que a gente vê que, às vezes, no final não dá uma equação boa. Vai dar vai dar ruim. Outra coisa que faz parte da identidade da mulher, então, dentro desse papel, da equação da felicidade, é que ela não pode, de forma nenhuma, fazer greve. Você conhece alguma mulher que faz greve de sexo? Nossa, eu não gosto nem dessa palavra, pra ser sincera. Agora que já me fala essa palavra, já me dá um negócio ruim aqui dentro. Não é? Olha... Sabe por quê? Porque a greve, sabe, vamos imaginar aqui o princípio. A greve eu faço para ter uma reivindicação. Eu faço por causa de uma reivindicação. Então, vamos imaginar aqui uma classe. Quem é professor aí, levanta a mão. Então, tem a classe dos professores. Eles querem uma mudança salarial. O que eles fazem? Eles fazem a greve. Então, a greve, ela é uma demonstração de uma reivindicação, uma base de lei, de troca. Pois é, e eu vou mais longe que você ainda. Eu concordo com o que você falou, mas a greve, ela é pecado. Né? É pecado, porque a Bíblia fala que o corpo não é nosso. Então, nós precisamos estar sempre disponíveis, né? Já aconteceu várias vezes, às vezes, de meu marido me procurar e eu estar muito cansada. Mas isso não me impediu de servi-lo, né? Nem que fosse algo rápido, né? Fala, vamos rápido. Né? Então, vai você, seja feliz, meu filho, né? Vai, amor, vai fundo aí, seja feliz. Então, Lorena, em 36 anos de casada que eu tenho, vou fazer agora no mês que vem, eu posso dizer para você que eu nunca fiz troca, eu nunca fiz chantagem, nunca fiz greve de sexo com meu marido. Sempre, todas as vezes, né? Eu estava disponível para ele. Então, até aquele dia da semana passada, eu falei que ia deixar para falar hoje, né? Você falou que ia falar. Não, então tá bom. Então a gente na conferência, né? Ele falou isso, né? Na conferência foram 3 coisas, né? Primeiro, deu testemunho e disse que testemunhou da sabedoria, que nós falamos na primeira, testemunhou do respeito, que nós falamos na segunda, e testemunhou a respeito do sexo, que nunca houve uma recusa em ter uma relação sexual, né? E todo mundo ficou assim com o cabelo em pé, né? Como assim? Nunca teve uma recusa? Nunca mesmo. Então, diante de Deus, né? Meu marido tá falando a verdade e você sabe disso, né? Que realmente nunca houve. O quê? Eu sou desse time também. Glória a Deus, esse time é o melhor, sabia? Então, Lorena, fechando aí esse é o primeiro ingrediente, né, daquela equação que nós conversamos aqui. Então,
Vou repetir aí para quem está anotando. Então, a equação da felicidade é a identidade, que nós falamos agora que essa identidade da mulher casada é que ela tem que praticar a vida sexual dentro do casamento dela, né? Para ela ser feliz, para o marido ser feliz, essa equação tem que bater. Então, o amor, depois os papéis dentro do casamento e os temperos. Então, a gente vai conversando aqui de cada um, Lorena, e aquilo que você for, né, quiser colocar alguma observação ou quiser dar um exemplo. Então, o amor, né, que é um ingrediente indispensável. Lorena, tem gente que faz, né, que tem relação sexual sem amor. Você já viu como que é? É um negócio mecânico, né? Você já viu? Você já tomou um suco sem açúcar? Já. Um suco de limão. Ninguém Não quer, é né? horrível? Horrível. E a outra pessoa percebe, né? A outra pessoa percebe, sente e muitas vezes até prefere deixar. Fala, não, deixa, já que você não quer, já que você vai fazer ruim, fica pro seu lado mesmo. Sobretudo aquele marido que é mais temperamental, né? Emocional. Então, veja, o amor é o top. Porque sem amor, a Bíblia fala que a gente não agrada a Deus. Sem amor, a gente não tem plenitude. Então, o amor é também sentimento, mas também uma decisão que a gente já tinha falado lá atrás, né? Então, a gente só ama aquilo que a gente admira. Então, quando eu olho para meu marido, eu admiro a performance dele, né? O jeito dele me tratar, o jeito dele me conduzir numa relação sexual, né? O amor com que aquele está envolvido, né? Eu sinto o amor dele, eu sinto o cuidado dele, eu sinto que ele se preocupa comigo, eu sinto que ele se preocupa em me dar prazer, então ele não pensa só nele. Então isso faz parte do amor. O amor, a Bíblia fala que o amor não é egoísta. O amor, ele não pensa só nele mesmo. Então quando eu penso na minha relação sexual com o meu marido, não tem como eu pensar só em mim. Então, eu tô cansada, mas o meu marido tá com vontade, eu vou deixar ele na mão? Meu marido tá com vontade, mas eu tô com dor de cabeça. Que se dane a cabeça, né? Lá embaixo não tá doendo, lá embaixo tá bem, vai embora, né? Então, mas às vezes o que acontece é que a mulher às vezes esconde atrás da falta do amor. Então, lembra que eu falei que tem um termômetro que a gente mede o amor? Quando a mulher começa a ficar vendo, ficar rabugento demais, ficar vendo, falando, reclamando, é porque o amor está lá embaixo. Tem que esquentar ele. Agora, quando o amor está em alta, ela olha o marido e fala, nossa, esse cara é o melhor do mundo, né? Então, é aquele cara viril que, né, tá pronto para toda hora. Então, olha, se você admira o seu marido, você vai ter amor, né, sobrando, né, como diz aqui o ditado, para dar e vender, né? Então, quando você admira, você tem esses momentos gostosos para dividir com ele, para repartir com ele. Então, outra coisa que faz muita diferença, Lorena, então o amor, a admiração faz parte do amor. Então, quando eu admiro, né, que eu falo pro meu marido, amor, você é demais, nossa, você, né, me deixa lá nas alturas, né, lá no teto, né, na hora da relação, aquela coisa mais gostosa, né, tudo. E a outra coisa que faz muita diferença é o homem se sentir desejado pela mulher. Você sabia que tem muita mulher que não deseja o marido. Então, às vezes, ele procura a mulher porque ele tem só necessidade. Ele não tem aquele carinho de olhar para a mulher e falar, nossa, né? Aquela troca, fala, nossa, amor, eu desejo você tanto. E aí o marido fala, não, mas eu te desejo mais. Aí dá até tipo uma meia briguinha. Não, eu te desejo mais, eu te amo mais. Não, eu te admiro mais. E aquela briga gostosa, santa, né? Que leva pro leito ali, que tem aquele prazer gostoso. Então, eu sempre ensino às mulheres que elas precisam demonstrar esse desejo, né? Tem mulher que não fala nada. Por quê, Lorena? Aí vai naquela questão meio da troca. Aí ela fala assim, não, mas ele não me beijou de manhã, né? Ele não me beija à tarde, não me beija à noite, não tem aquele antes lá, não prepara, não tem nada. Preliminar, né? Não tem preliminar, já chega chegando. Então, às vezes, ela deixa de fazer a coisa certa e faz uma coisa errada. Então, ela deixa de desejar o marido, porque às vezes ele tem um temperamento diferente do dela, né? Então, ela deixa de servir o marido por conta de um sentimento errado. Então, é muito bom. Lorena, o marido, ele se sente o cara o mais top do mundo quando a mulher
deseja ele. Quando a mulher fala, vem aqui, né? Eu vou ser bem assim, tá? Desculpa Pode ser aí. escancarado. Então, Pode ser explícito. arrasta o marido, joga ele na cama, arranca a roupa e pula em cima. Você, olha, um marido que tem uma mulher dessa, ele se acha. Se tem algum marido aqui, comenta aí, faz um coração aí. Dá um palminho aí pra mim, se tem algum marido aí me ouvindo, né? Porque com certeza isso faz muita diferença do que aquela mulher, Lorena, que sempre fica esperando o marido sempre o marido procurar. Então, eu vou contar um exemplo meu, tá? Como isso já é passado, não vai fazer mal para mim. Quando eu casei com 19 anos. Eu casei virgem, nunca tive, né, uma experiência sexual antes. E para uma infelicidade minha, eu fui conversar com uma irmãzinha da igreja e ela me falou que um monte de coisa que não podia. Ah, não pode isso, não pode essa posição. Ah, não pode fazer assim, ó, não pode fazer assado. Eu fiquei doidinha, porque, ó, e aí, né, na hora das nossas relações, eu falava pro meu marido, não, assim não dá não, assim não pode não, assim não pode, assim é pecado, assim não. E aí, acabou, eu esqueci o que eu ia falar. Meu Deus do céu. Olha, acontece. Por causa das proibições. Quando casou, tinha aquelas proibições à mente, lá da Assembleia, da irmã. Tá, mas é porque eu puxei esse assunto que eu ia falar. Não conseguia fluir. Meu Deus do céu. Só Jesus na minha vida, né? Bom, lembrei. Aí, ele me procurava, e aí a gente tinha relação, aí, de novo, ele procurava, a gente tinha relação, ele procurava, a gente tinha relação, aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí um dia ele falou assim, você não me ama? Eu falei, claro que eu te amo. Aí ele falou assim pra mim, mas por que você não me procura? Eu fiquei, deu um nó assim, por quê? Na minha cabeça, só o homem que tinha que procurar. Uhum. Porque eu pensava assim, não, né? É o homem que faz, né, a penetração, então eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente sabe, né? O receptor universal. A gente sabe que a gente também faz parte desse momento na vida do homem, né? Então, vai lá, dá uma mexidinha, fala um negocinho, manda uma mensaginha, manda um coraçãozinho, né? Para a coisa ir evoluindo. Então, nós precisamos de demonstrar para os nossos maridos que nós temos desejos por eles, né? Isso é muito, irmãs, isso é muito importante, faz uma diferença gigante na vida dos maridos, né? E vai fazer eles ficarem muito mais poderosos, né? Tem uma pergunta, uma pessoa fez aí, que é uma pergunta que eu já recebi antes. Como que faz quando a admiração acaba? A gente já falou isso, que o amor nunca acaba, mas acabou a admiração, o amor tá pouco. O que essa pessoa faz que tá passando essa crise hoje no casamento? Realmente a gente já tocou nesse assunto, mas vamos ensinar de novo, né? A admiração, ela é perdida quando alguém faz uma coisa que eu não gosto, que me magoou. Reprova. Certo? Eu reprovei, aí eu tô com uma resistência agora com essa pessoa. Então, nós conversamos aquele dia que o primeiro passo que ela tem que fazer é perdoar, porque o perdão faz bem para ela, né? Uhum. E o segundo é ela olhar para o marido como Deus vê. Um marido, por exemplo, que fez algo que eu não gostei, aquele erro não faz o marido ser o que ele é, porque aquele erro não pode fazer agora que ele é todo errado. Então, nós precisamos de dar outras chances, porque quantas chances que Deus nos dá quando nós erramos? Mesmo se o erro for repetido, né? Mesmo se o erro for repetido, porque a Bíblia fala que quando nós amamos, esse amor que nós temos, ele cobre os pecados do marido. Então, a admiração, realmente, quando eu amo, eu admiro. Mas quando eu amo, mas estou ressentida, a admiração ela fica meio apagada. Então, você precisa, para você pôr admiração em evidência de novo, você tem que perdoar e olhar para o seu marido com o olhar do Espírito Santo. Porque a mulher desempenha o papel do Espírito Santo dentro da sua casa. Exatamente. Então, eu não posso olhar para o meu marido e ver o erro dele. Não, eu tenho que olhar que esse marido é um homem de Deus, que tem o Espírito Santo que mora dentro dele, mas que errou comigo. Tá, mas e quantas vezes eu erro com eles? Né? Quantas vezes que nós, como esposas, nós erramos com os maridos? Então, nós temos que saber que na nossa vida cristã, pode ser que em algum momento a gente tropeça, né? A gente cai,
Mas nessa hora aí que ela está de pé, que o marido tropeçou e caiu, ela tem que estar de pé e segurar na mão dele para ele levantar. Agora, o que é que acontece? O marido caiu, a mulher pisa, fala, não, agora eu não te perdoo, agora você não me toca, agora você não me beija, eu não tenho mais relação sexual com você. E aí acaba, é um muro levantado entre o casal, né? Então, a minha sugestão, né, o que eu oriento para essa irmã aí, é que ela tem que usar esse óculos do Espírito Santo, né? E olhar que o que o homem fez, mesmo que seja repetitivo, ele não é o pecado que ele cometeu. Ele é um homem de Deus, né, que foi fraco e caiu. Agora, se o homem caiu, Lorena, é bom que o casal converse para saber o que é que aconteceu, né? Porque a gente não erra sozinho no casamento. Os dois lados erram, né? Então, às vezes, é necessário que, às vezes, a gente olhe aquela queda para saber por que aquela queda aconteceu na minha vida. O que é que talvez no meu papel, né, de ajudadora, talvez eu faltei. Então, às vezes, a gente tem mania de olhar só para o lado de lá e julgar e condenar e pronto, acabou. Não tem mais volta, né? Então, nós precisamos olhar com o olhar do Espírito Santo, né? E perdoar e continuar. Porque é o que eu falei para você aquele dia. Quantas vezes nós pecamos contra Deus e Deus nos perdoa e Ele continua com o relacionamento da mesma forma. Ele não lembra. Então, nós precisamos esquecer as coisas que os maridos fazem para a gente viver bem esse casamento, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Então vamos para o item da próxima adequação. Eu estava aqui só pensando uma coisa, que assim, quando eu entendo que o sexo não faz parte, mas o sexo é o casamento também, e eu entendo a minha identidade, como se eu fosse, vamos pensar aqui, a partir do momento que eu casei, eu vou usar um termo aqui, não sei se meu português vai estar certo agora, mas eu sou uma fazedora de sexo. Porque eu casei. Porque eu casei, porque agora eu vou servir meu marido. Então agora o sexo não tá dissociado de mim, não é um elemento fora de mim. Eu sou isso. Se eu sou isso, eu estou disponível para servi-lo, seja quando eu estou cansada ou seja quando eu estou disposta. Na parte do amor, eu acho que uma coisa importante que a gente pode falar é a disposição, o amor, né? É a intensidade para fazer Também. bem feito. Porque Também, vou falar lá embaixo. Já chegou? Ah, então deixa eu só falar então. Vou falar daqui a pouco. Bom, então, fica claro aí que o amor, né? O amor não pode faltar. Se você percebe que você está vendo defeito demais do seu marido, o amor tem que subir, né? E quando você ama, você admira. Agora, quando a admiração acabou, você tem que sentar e resolver o problema, porque tem que resolver. Porque como que você vai separar, vai ficar separado do marido? Não, é porque o projeto de Deus continua. O nosso propósito não acabou ainda, né? Só vai acabar quando a gente terminar essa missão, né? Então, voltando aqui no amor. Bom, já falei. Então, vamos passar para o papel, né? O papel é a disposição que nós temos, que a gente meio que já entrou aí, né? Nós precisamos ter disposição para fazer, né, acontecer um sexo, mas não é aquele sexo ruim. Então, eu estava ministrando alguma coisa parecida, essa palavra aqui para as minhas pastoras, falei, a gente não pode ser aquela boneca inflável, né, que o marido tem uma relação sexual, mas a boneca está lá parada, ela não reage. Ela não fala, olha, nossa, tá muito bom. Não, assim melhor, assim... Não. Então, não abraça, não beija, não tem aquela ternura no momento, aquele negócio lá, parece uma estátua, né? O marido não gosta disso. É lógico que o quanto melhor da participação da mulher, melhor. Então, eu tenho conversado bastante isso, eu sempre estou tocando nesse assunto com as pastoras aqui, para a gente não passar batido essa disposição, né? Então, tem mulher que tem a capacidade, Lorena, de mentir. Fala, não, eu tô menstruada, né? Ah, eu tô com muita dor de cabeça agora, tô muito assim, não dá. Aí eu já falei para as irmãs, falei, olha, toma um remédio, fala, me dá 2 minutos aí que eu vou lhe tomar um remédio, né? E mesmo que não vai ser aquela relação que vai sair estrela, mas pelo menos
você vai alegrar o coração do seu marido. Porque é o que eu falei aqui no amor, o amor ele se importa um com o outro. Então, quando eu tô aqui no meu papel, eu não posso pensar só no meu prazer. Porque o meu prazer naquela hora não, eu preciso ficar quietinha. Preciso ficar quietinha, minha cabeça está explodindo. Não, então faz um amor gostoso lá com o marido, né? Deixa o irmão ser feliz, depois você descansa. Enquanto o remédio faz efeito, você vai fazendo outro efeito lá na vida do seu marido, né? É muito importante isso, essa disposição. Então, tá com sono, às vezes tem marido que às vezes gosta de fazer, às vezes no meio da noite. A mulher tá dormindo, ele acorda a mulher. Aí, ao invés dela falar assim, nossa, que bom que meu marido me deseja, né? Até no meio da noite, a mulher fica azeda. Meu Deus, gente, cadê a alegria? O sexo é o prazer, é a cor, né? É a banana no bolo, é o brilho lá no escuro, né? A cereja no bolo. Então, tem gente que não tem satisfação. Então, eu sou suspeita, né? Porque todos os jeitos que acontece aqui em casa, eu sou satisfeita. Eu também Se sou me suspeita. acordar, eu sou feliz. Se for de manhã, né? Não sei o que, à noite. Qualquer hora eu tô bem disposta. Ainda que cansada. Mas isso não pode, eu não posso falar para meu marido, não, agora não dá. A gente sempre está disponível, né? Então, outra coisa que a gente precisa entender é a entrega. A entrega total. Então, já que já viu que ditado, tá na chuva é para molhar? Sei. Se é para fazer agora, então vamos tirar nota 100 nessa prova, né? Para terminar aquele negócio gostoso. Você já viu que às vezes termina um negocinho, né? Acabou, né? Assim, ruim. Acabou ruim. Eu não gosto de acabar ruim, né? Sempre é bom acabar bom. Final bom para os dois. Às vezes não dá para um, né? Geralmente para a mulher às vezes não dá, né? Então eu tô falando aqui do orgasmo. Às vezes na hora da relação, talvez não deu muito tempo e às vezes a mulher não conseguiu chegar. Tem mulher que fica muito azeda. Tem mulher que fica brava, briga com o marido. Gente, acontece. Não é toda hora, né? Não é toda hora que dá, mas a maioria dá. A maioria dá. Por quê? Porque você tem disposição de estar ali junto naquele processo do começo, do meio e do final, né? Para dar aquele negócio bom. E outra coisa, servir com alegria. A Bíblia fala que nós temos que servir ao Senhor com alegria. E a Bíblia fala, né, que tudo que nós fazemos como se fosse para o Senhor. Então, o sexo também, porque ele é algo que veio de Deus. Então, quando você serve de verdade, não faz a coisa pela metade. Então, você já viu que os maridos têm a linguagem, tipo assim, ele tá com vontade, mas ele não quer falar. Aí ele fala assim para a mulher, aí ele vai lá pro quarto, ele fala assim para a mulher, amor, você não tá querendo dormir ainda não? Você não vai deitar não? Ou assim, que hora que você vai deitar? Né? Então ele vai comendo mignola pelas beiradas, né? Então a mulher quando percebe isso, ela tem que ficar feliz e servir o marido com alegria. Com alegria. Igual eu falei, do começo até o fim, né? Envolvida nesse processo, porque eu sou suspeita em falar porque eu amo. Eu amo. Eu amo namorar com meu marido. Eu amo toda hora, né? Que ele me procura ou que, né? Eu sempre estou disposta. Outra coisa, quando nós amamos e quando nós sabemos que esse é o papel nosso, como você falou, então, eu sou mulher casada, então meu papel é servir o marido. Por quê? Quando eu falo pro meu marido, não, agora não. Não, só semana que vem. Não, uma vez na semana. Então, a Bíblia fala que o corpo não é meu mais. Então, isso quer dizer que o meu marido ele pode usufruir, desfrutar do meu corpo quando ele quer. Ainda que eu não esteja assim, das mais contentes e dispostas, né? Mas lembra que o corpo não é seu. O seu corpo é do seu marido, do mesmo jeito que o corpo do marido é seu, que aí é conversa com os homens, né? Aí é outra live, né? Outra coisa. Então, a gente sempre tem que estar preocupado com o outro. Então, eu vou te dar um exemplo, bem meu, tá? Então, dependendo do momento, às vezes eu não consigo chegar, por exemplo, no orgasmo. Meu marido fica chateado. Por quê? Porque ele me ama,
ele quer me servir do melhor. Então, às vezes, ele fica chateado quando não dá para mim. Ele fala, não, amor, amanhã a gente faz de novo. Ou se não, mais tarde, amor, a gente faz de novo. Então, veja, essa disposição que a gente tem que ter, né? E agora, entrando na questão lá que você tinha falado, da qualidade, né? Que isso aí já é a salsinha, né? Na comida. Então, o tempero é a mesma coisa de comida. Então, por exemplo, eu gosto de frango com cebolinha e salsinha. Mas você não gosta da salsinha. Aí eu faço o frango, aí você não gosta, né? Então, aí você fala, não, sogra, se você for fazer para mim, você não põe a salsinha que eu não gosto. Então, o tempero dentro dessa equação é aquela que dá aquele visual, aquele cheiro, aquele gosto, né? O topzinho do negócio bom. Então, eu coloquei aqui que o tempero é a qualidade. Então, tem gente que tem pouco tempo, tem gente que tem mais tempo, né? Mas tentar achar um meio de ter uma relação muito boa com qualidade, que ainda que o tempo não seja, não tem 10 minutos para fazer, então vai fazer em 5. Então, tem que ter qualidade nesse tempo, né? Outra coisa, a quantidade é muito importante. Porque um dia eu ousei a perguntar aqui para as pastoras, né? Se elas tinham coragem de perguntar para os maridos quantas vezes na semana que o marido queria. Aí elas falam, pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de fazer essa pergunta, porque senão ele vai falar que é todo dia. E eu falei, e qual que é o problema de ter todo dia? Aí elas faltaram fazer o sinal da cruz, assim, ó. Porque não querem. Agora, qual que é o problema se o marido quer todo dia? Né? Então, a quantidade é muito importante nesse processo do namoro. É muito importante. Por quê? Porque às vezes a mulher quer mais, o marido quer menos. Às vezes o marido quer mais, a mulher quer menos. Né? Então, o casal sempre tem que estar conversando, vendo todas essas questões, né? Você falando? Eu observo que quanto mais faz, mais dá vontade de fazer. Quanto menos faz, dá menos vontade de fazer. Exatamente. Por isso que o diabo investe e resiste para esfriar o casal, né? Esfria o casal com briga, esfria o casal com desentendimento, esfria o casal com os problemas, né? Da falta de perdão, né? Com os acidentes ali durante o casamento, né? E aí, quanto menos faz, menos fica com vontade de fazer, né? É verdade, Lorena. Você sabe que também que o prazer tem intensidade, né? Quanto menos relação tem, o prazer Quanto mais relação tem, o prazer é maior. Quanto menos relação tem, o prazer é menor. Então, às vezes, o homem, por exemplo, até ejacula, mas ele não tem o prazer. Isso é bom esclarecer uma diferença, né? Nem sempre o homem chegar no orgasmo, ele teve o prazer. Porque não quer dizer, não quer dizer que o orgasmo traz o prazer. Ele só eliminou ali, né? Eu penso que o que dá mais prazer ali para um homem é uma mulher que o deseja, e é a entrega e a disposição de fazer esse sexo bem feito, mesmo que seja só com 10 minutos. Porque você pode fazer algo maravilhoso com 10 minutos. Ele percebe. Até 2 minutos faz. Faz. Depende da disposição e depende da meu marido alegria. já me falou, olha, desse jeito que você tá muito automático. Eu falei, então tá bom, então deixa eu fluir aqui nesse negócio. Né? Porque a gente sabe fazer, a gente sabe fluir, a gente sabe ser intenso quando você quer, né? A coisa intensa é bem apaixonada, né? Então, pois é. O prazer nem sempre está associado ali só com o ato de chegar ao orgasmo em si, né? Mas é o todo, é o contexto, é a troca ali do amor, do carinho, do afeto, da entrega, né? Do envolvimento perfeito ali durante o ato, né? É porque é uma receita, né? Se tirar uma coisa, né? Fica ruim. Sim. Então, outra coisa que faz parte do tempero, nosso tempo já está acabando, gente. Nossa. Tá mesmo? São as carícias, né? Que é muito importante. Mas tem mulher que ela fala, não, se não tiver carícia, não tiver carinho, vai ser ruim. Não, mas depende. Tem dia que dá tempo. É o que a gente tá falando, da qualidade, né? Às vezes tem mais tempo, às vezes não. Então, tem hora que fala, não, nós temos X tempo. Então, às vezes não dá tempo de fazer a carícia, né? O que é carícia? Ah, amor, eu gosto que você beije o meu pescoço. Ah, eu gosto que beije minha barriga. Ah, beija, dá uma mordidinha na minha orelha. Então, assim, é tempero. Então, a mulher é que tem que estar dirigindo ali, né? Que o marido não adivinha o que é bom para a mulher, né? Então,
junto ali com o casal, eles têm que conhecer os pontos que são mais sensíveis para a mulher, né? Então, isso faz parte do tempero, que é muito importante. Então, você que é casada, você não precisa esperar o seu marido ficar adivinhando. Ganha tempo, já fala, amor, faz isso, faz aquilo outro. Porque isso dá um... Vai direto, né? Então, tem mulher que gosta, tem mais... né, tem mais sensibilidade nos seios, outro nas costas ou na perna, sei lá. Isso vai do casal, né? Então, às vezes, essas carícias aí, às vezes não dá tempo, mas às vezes também dá para fazer um sexo gostoso. Por quê? Pode investir em uma coisa só que a mulher, que o homem já sabe que ela gosta e que ela já sabe que ela gosta, então ela vai nesse caminho aí, né? Então, as carícias e as preliminares são quase a mesma coisa, né, que eu tinha falado. Então, as preliminares é aquele negócio que eu falei, eu até falei para minhas pastoras aqui, que isso é meio que uma fantasia da mulher pensar que o marido vai fazer aquela preliminar, assim, de manhãzinha, beija a mulher, beija, beija, beija. Aí, na hora do almoço, beija, 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 eu te amo, eu te quero, eu te desejo, à noite para fazer o sexo. Então, não acontece isso, né? Eles estão prontos àquela hora e não tem, às vezes, preliminar nenhuma, né? Então, com preliminar ou sem preliminar, seja feliz e faça o seu marido feliz, né? Então, juntando essas equações aqui, né, que eu falei que são as mesmas equações do casamento, da equação da felicidade, né? Os mesmos elementos da equação da felicidade, que pode ser a mesma equação, então, do sexo prazeroso. Então, juntando tudo isso aqui, com certeza, a mulher vai ter um sexo prazeroso junto com o seu marido. Então, às vezes a mulher fala, mas eu tive sexo prazeroso, mas não sei por que ele esfriou, né? Então, senta e veja qual equação dessas aqui, que de repente faltou, né? Um fiozinho que soltou, aí vai faltar lá na ponta, né? Então, a mulher fala, eu nunca tive prazer sexual, nunca tive um orgasmo, né? Meu marido fica frustrado, né? O que é que eu faço? Primeiro, procura um médico, né? Para ver o que está acontecendo, se tem a questão hormonal, se a sua libido está baixa, às vezes tem que tomar um hormônio, né? Para isso não trazer problema no casamento. Então, tem algumas questões que às vezes a mulher é doente, né? Então, tudo isso tem questão de sentar, de conversar, para que o sexo seja algo gostoso, né? No casamento. Então, a equação fecha quando a mulher faz esse papel dela aqui. Ó. Isso aqui tem tudo a ver com a mulher. Né? Ainda que o marido deixe de fazer algo, mas a mulher sabendo que isso tudo aqui é papel dela, vai acontecer um sexo gostoso. Por quê? Eu falei que no papel nosso de auxiliadora, nós representamos o papel do Espírito Santo, que é aquele que gera, né? Aquele que promove ambientes gostosos, ambientes de poder, de unção. E eu falo mais, irmãs, eu já fiquei cheia do Espírito Santo no momento da minha intimidade com meu marido. Já quase assim, fluí quase que em línguas. Eu tô falando de verdade aqui. Por quê? Porque o sexo no casamento, ele é espiritual, ele não é uma coisa natural, né? Então, você pode ser completamente cheio do Espírito Santo, tendo ali relação com o seu marido. Então, se o marido, por exemplo, não é crente, a Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido. É nessa hora, quando ela beija, quando ela tem relação sexual, né? Então, a gente pode ver que isso tem tudo a ver com o papel da mulher, né? Como o mesmo poder que o Espírito Santo tem de promover e de agir e de fazer acontecer maravilhas, né? Nós com o nosso papel de esposa auxiliadora, mulher idônea, né? Auxiliadora idônea, nós podemos promover esse sexo gostoso, que é essa equação aí do sexo prazeroso. Então, faz parte da minha vida de fazer isso, de ser. Então, saber a minha identidade dentro do casamento, amar meu marido incondicionalmente, fluir o meu papel e não deixar de fluir nos temperos, que é aquele mimo, né? Que é aquele que é a cereja do bolo, que faz toda a diferença na nossa vida. Engraçado que o papel tem muito a ver com a natureza, né? A minha identidade, né? Tem. Quando eu tenho muita clareza da minha identidade, eu vou executar o meu papel com ela associada ao outro, né? Então, porque quando eu sei quem eu sou, eu fluo, né? Então, eu não tenho que esperar o outro fazer para mim para eu fazer. Eu não tenho que esperar meu marido me procurar para eu ter uma relação sexual. Eu posso procurá-lo, né? Então, eu não preciso ficar esperando que ele me beije. Eu posso beijá-lo.
Eu não preciso ficar esperando os carinhos dele. Eu posso fazer carinho nele. Então, eu não posso ficar esperando que o marido tenha um tempo de qualidade. Né? Vamos promover isso, né? Então, a mulher tem que sentar com o marido e falar, olha, eu gosto de fazer amor de manhã. Então, vamos trabalhar nisso. Porque o marido está pronto toda hora. Concorda comigo? Uhum. Mas nós, às vezes, não. A gente tem esse processo, né? Então, às vezes, para a mulher, às vezes, é bom de manhã, depois do almoço, à noite. Então, o marido também, ele precisa saber disso. E a mulher tem que ir conduzindo o marido ali, né? Para ter um sexo gostoso, a mulher conduz o marido e, com certeza, essa equação vai fechar com chave de ouro, né? Se a mulher fluir no papel dela de mulher de auxiliadora idônea, sabendo que o papel dela é o mesmo papel do Espírito Santo, que vai fazer promover, né, esse casamento feliz e alegre, deixar o marido super alegre, bem disposto, amando, servindo, namorando, beijando, abraçando e tudo mais. É um bom ponto de partida, né? Muito. O negócio tá ruim, é um bom ponto de partida para começar a melhorar, né? Pois é. Tem uma pergunta aqui, não vai dar tempo, hein? Nossa, essa Vamos live ver, tá tem 5 minutos, Não né? dá tempo. 6, 4. Dentro de 4 paredes, a gente ouviu falar assim, pode tudo? Como é que é isso? Eu ainda tenho que revelar, ou vai ter uma surpresa para semana que vem. É mesmo. Ainda tem a surpresa, a gente ainda tem que revelar uma surpresa para semana que vem. Lorena, poder pode, né? Porque todo mundo tem livre-arbítrio. Então, a pessoa pode escolher o que ela vai fazer, mas ela também vai ter uma consequência. Então, quando ela escolhe coisa ruim, tem consequência ruim. Mas essas 4 paredes, a gente pode pegar umas equações virtuosas. Por exemplo, o amor, né? Que um se preocupa com o outro. Isso é uma parte da parede poderosa. Quando eu me importo com o outro, mais do que eu me importo comigo. Então, o outro, a abnegação, de eu afastar aquilo que eu quero e servir o meu marido, pensar mais nele, né? Então, aproximar mais do meu marido e afastar de mim mesmo, para eu não fazer a minha própria vontade, né? A satisfação, que é o fechamento de tudo, faz parte de uma outra parede, da terceira parede. A satisfação é bom para mim, mas tem que ser bom para ele, né? E o respeito eu não preciso de apimentar o meu sexo com coisas do mundo, né? Com fetiches, com sensualidade, com pornografia, porque tem muito casal que, mesmo crente, eles veem filme pornográfico para se excitar. Então, o casamento que precisa de uma coisa externa para se excitar, tá longe, né, de agradar a Deus. Então, isso faz parte do respeito. Por quê? O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o sexo, junto com o meu marido, é uma oferta suave, agradável para Deus. Então, quando eu faço sexo, eu estou agradando a Deus, porque foi Deus que nos deu essa ordenança, né, de praticar o sexo. Então, essas 4 paredes, né, sustentam e traz uma base, né, um ambiente seguro para um relacionamento sexual. Então, o amor, a abnegação, a satisfação e o respeito. Então, isso fecha essa equação, né? Ainda que está um pouquinho diferente aqui da nossa equação aqui, mas essas 4 paredes aqui vai dar para o casamento uma base firme e que essa parede não vai romper, não vai abalar, né? Se a pessoa entrar dentro desses 4. Eu vou fazer meu esbocinho e vou colocar isso aqui lá. Tá. Olha, falta só 1 minuto e 30. Ai, meu Deus, o que faz, hein? Cadê meu marido? Vem cá, amor. Como é que eu faço para salvar essa live? Eu não sei se a gente abre uma outra aqui só para finalizar com 5 minutos. Bom, o que eu faço? Vai ter 476 pessoas que vai ter que entrar, né? Ah, não vai entrar não, né? Bom, então a surpresa da semana que vem, que eu queria fazer uma propaganda minha ainda. A surpresa da semana que vem nós vamos ter aqui um homem para falar tudo que a minha sogra falou, se tá correto, se é assim mesmo. Ele vai falar, nós vamos escutar a opinião masculina sobre a mulherada. Então, esse homem é o pastor Wilson. Depois de muito jejum e oração, né? Ele aceitou o convite. Então, ele vai estar aqui na próxima segunda-feira para fazer essa live especial. E o casal tem que ficar junto. Né? Pois é, então. Chama o marido. Vai ser muito poderoso. Semana que vem vai ter essa surpresa. E também eu quero te pedir, não tem nada a ver com o tema, você que é mulher, que tem um filho, assiste o nosso vídeo que nós produzimos para as crianças, que tá maravilhoso e lindo, no YouTube dos Radicais Kids Lisboa. Envia para qualquer criança que você conhece. Entra nesse canal,
gosta do vídeo, encaminha para as crianças, que vai ser muito poderoso, muito poderoso. Então, quero agradecer a minha sogra aqui pela presença. Possivelmente a gente pode falar desse tema posteriormente. E na semana que vem a gente está aqui com o pastor Wilson. Então, um beijo e... Namorado